e eu já estou ao lado do superintendente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Maurício Munhoz. Olá e seja bem-vindo ao RDTV. Obrigado, bom dia a todos vocês. Bom, Maurício, vamos falar sobre um estudo que a AMM realizou apontando as cidades mais ricas e mais pobres do estado. O que a gente tem de novidade? Bom, a gente, utilizando fontes secundárias como IBGE, IPEA e outras fontes oficiais, a AMM quis verificar se é verdade que o Mato Grosso é um estado rico, né? Porque é muito comum as pessoas falarem, a gente vive num estado rico que contribui com 30% do superávit da balança comercial brasileira, campeão na produção de soja, de algodão. Há um certo ufanismo com relação a isso, né? A referência no agronegócio. Mas os números apontam que a gente não vive num estado rico. Então, na minha opinião, é um mito. A ideia é que Mato Grosso é um estado rico, muito embora seja um estado que produz muito, com certeza. O maior produtor de soja, de algodão, o maior rebanho bovino e milho está crescendo. Mas o que é ser um estado rico? A riqueza ser distribuída para a população. Isso não acontece aqui. Antes que a gente chegue à população, quais foram os critérios definidos para esse estudo? Índices de saúde, educação, explica um pouquinho essa questão dos critérios. A gente pegou a formação da renda familiar. No estado de Mato Grosso, aproximadamente 20% da população é considerado extrema pobreza, as famílias que vivem com menos de um salário mínimo mensal. Então, a renda per capita. Renda familiar. E é considerado abaixo do salário mínimo, extrema pobreza. Então, o critério principal foi esse. Mas a gente também, o estudo se aprofunda, ele não fica apenas em desigualdades de renda, ele trabalha com composição do PIB dos municípios. Por exemplo, Cuiabá, o perfil econômico é de serviços e comércio, né? E todo mundo sabe, a gente só acabou fazendo um diagnóstico disso. Então o estudo, ele tem amplas fontes e amplas informações. Mas o grande destaque, como você disse, é essa ideia do Estado não ser o Estado rico, não apenas municípios ricos e pobres, porque nós temos 25% dos municípios aqui considerados dinâmicos, com economia forte, como Lucas do Rio Verde, Sorriso, mas 75% sem um perfil econômico definido, dependendo da pecuária, dependendo de atividades informais, como o caso de toda a Baixada Cuiabana aqui, excetuando Cuiabá. Então, o estudo ele privilegiou essas informações de riqueza e pobreza. E quais foram as cidades consideradas mais ricas e mais pobres? Vamos fazer um balanço. Campos de Júlio, por exemplo, tem um PIB per capita, já falando em pessoa, que é maior do que o Luxemburgo, que é o país mais rico do mundo per capita, Campos de Júlio. Já Alto Paraguai tem um PIB per capita do nível saariano, que é africano, são aqueles países pobres da África. Então há uma divergência muito grande, né, de um para o outro, de 30 vezes assim, o PIB per capita, que é um medidor de eficiência econômica do município. E como que o estudo pode contribuir para garantir desenvolvimento econômico, especialmente nessas regiões mais pobres? O estudo ele aponta a necessidade urgente de se criar alternativas econômicas para esses municípios. Por exemplo, a AMM tem desenvolvido um estudo para uma das regiões mais pobres, que é o Médio Norte, ali em Nortelândia, Alto Paraguai. A gente tem um projeto concluído já de um polo de confecções. No Nordeste, ali em Pernambuco, tem um polo de confecções. Lá eles não produzem algodão. Aqui nós somos o maior produtor de algodão do país, o que contribuiria muito, facilitaria muito, né? Se criasse aqui um polo de confecções com pequenas fábricas dos subprodutos do algodão, né? Têxteis. Então, é uma das alternativas, criar algo aproveitando nossa riqueza de matéria-prima, né? Aqui para a Baixada, hoje chamada região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, a gente também tem um estudo pronto, já foi entregue para a Assembleia Legislativa, de dinamizar o turismo, porque o turismo, você sabe, o Chapada é lindo, Nobres é lindo, mas não é uma matriz econômica. O turismo hoje aqui ela não tem uma importância econômica como poderia ter, né? Eu quero dizer, não há fluxo turístico suficiente para se chamar
de uma riqueza econômica real aqui. Essas cidades onde tiveram um índice mais insatisfatório, são aquelas cidades que estão com a economia parada? O senhor citou a questão de Alto Paraguai, Nortelândia, Arenápolis, que foi muitas cidades de garimpo e que hoje não tem uma economia forte voltada a essa atividade. Seria mais ou menos essa a lógica do estudo? A IMM classifica os municípios em dinâmicos, são aqueles ricos, moderados, com menos importância econômica, crescentes e exauridos, que são os casos desses municípios, como Alto Paraguai, Nortelândia, população em decréscimo, a população está migrando para fora e o PIB abaixo da média estadual. A história deles são muito parecidas, como você disse, ciclos, né, econômicos, como o do garimpo, que fez uma certa pujança econômica em uma determinada época, mas depois, com a extinção dessa riqueza, não se criou um perfil alternativo. A pecuária, a agricultura de subsistência, um comércio fraco, é a característica principal da maioria dos municípios do estado de Mato Grosso, né, e esses de economia exaurida são os principais exemplos. Esse estudo foi feito numa relação também com o governo do estado. Esse diagnóstico foi levado ao governo do estado. E a partir daí, quais são as medidas que devem ser tomadas? Eu imagino que é isso, fomentar a geração de renda através de alternativas as mais diferenciadas possíveis, né? Esse exemplo do polo de confecção, Nortelândia, o exemplo da Baixada Cuiabana, a gente também criou um modelo de pequenos frigoríficos, porque hoje a maioria dos municípios depende da pecuária. E a pecuária está muito presa a um oligopólio dos frigoríficos grandes, como o JBS, que controla o preço, o que inibe a atividade econômica. Quer dizer, eles compram o preço que eles querem e você que paga uma das carnes mais caras do país, apesar do Mato Grosso ser campeão da produção. Pecuária. Porque o frigorífico compra o preço que quer e vende o preço que quer, o grande frigorífico. Então a IMM criou o projeto de pequeno frigorífico. A gente até ganhou destaque desse estudo no jornal Valor Econômico de São Paulo, fez uma matéria de 2 páginas conosco aí, porque é uma alternativa bastante interessante em termos de transferência de tecnologia. Tudo que o frigorífico grande faz, esse pequeno faz e atende ao pequeno produtor, né? O senhor citou a questão da relação riqueza com a população propriamente dita, né? Esse estudo também aponta isso. Me fala um pouquinho sobre. Olha, o modelo econômico do estado de Mato Grosso é um modelo econômico primário exportador. Ele serve para mandar mercadoria barata para fora. Do ponto de vista do chinês, do holandês, a nossa soja é muito barata, né? Então ele compra, industrializa lá. Então, quer dizer, o emprego fica lá, o imposto fica lá. Por exemplo, no caso da soja, para você entender essa relação, e eu conversava ali agora com a Glaucia sobre a saúde, né? Eu vou mostrar essa relação rapidamente. A soja não paga imposto. Tem a Lei Candir, que dificulta muito a ação do governo, porque não paga imposto. Mas o caminhão, quando vem aqui para Sorriso, por exemplo, ele pega essa soja e vai embora e deixa destruição nas estradas, né? Então toda hora você vê acidente. Se você tem algum parente seu que vai para Sorriso e Sinop, você fica com medo, né? Fala, puxa, para Rondonópolis essas estradas são muito perigosas. E geralmente os acidentes estão envolvendo o caminhão de soja, que não paga imposto. Então quem financia esse modelo econômico somos nós, porque você paga imposto quando você toma banho, por exemplo, você tem até medo de tomar banho longo, né? Porque o imposto sobre a energia é 42%. Todos nós pagamos o imposto. E o cara que compra soja aqui, que comercializa soja, não paga imposto. Então quem financia esse modelo econômico do Mato Grosso somos nós, consumidores comuns, através da conta de energia, conta de telefone, o arroz que você compra. Para nós a carga tributária é muito pesada. Então é um modelo econômico que ele aumenta mais a distância entre os ricos e os pobres, porque nós, cidadãos comuns, temos muito da nossa renda comprometida com o pagamento de impostos. De tributos em gerais. Aqui tem IPTU, tem tudo mais. E esse setor, ele navega em águas tranquilas, porque ele só vem pegar a nossa mercadoria, matéria-prima aqui mesmo, e mandar para fora. Então esse modelo econômico, a meu ver, está condenado a manter sempre concentração de renda. Vai ser sempre assim. Pode melhorar para um, para outro, que a mobilidade social existe, né? Uma outra pessoa se destaca, mas o grosso da população está sempre preso a isso. Maurício, eu vou interromper um pouquinho o nosso bate-papo para a gente ir para um breve intervalo. Na volta, a gente continua e você fica com a gente.
Do lugar onde estamos dá para ver muita coisa. Vemos um povo determinado que acredita na força do trabalho. Enxergamos olhares curiosos, cheios de sonhos para realizar. Observamos também pessoas sem pressa. Parece até que elas já sabem onde vamos chegar. E sabe qual é o ponto de chegada? Uma cidade mais moderna, reformulada e orgulhosa por levar você cada vez mais longe. VLT, movido por um futuro melhor. Governo de Mato Grosso na Copa. Os projetos e ações da Assembleia Legislativa de Mato Grosso fazem parte da vida da população. Seja na cidade ou no campo, elas estão em todo lugar e estão também na internet. Navegue nos canais de comunicação online que vão te conectar a uma rede de cidadania. Curta o que acontece na Casa Cidadã e compartilhe o desenvolvimento. Basta você acessar o portal e seguir nossas redes sociais. Não deixe de interagir, propor e cumprir o seu papel. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Casa Cidadã. Pouco a pouco a cidade vai se transformando. Em cada canto as cores do Brasil pintando. Uma cidade verde e amarela como você nunca viu. Nós somos essa torcida que tá no clima, que canta e que vibra. Todos juntos num só coração. Tô no clima da Copa pra soltar a emoção. Cuiabá já está em clima de Copa. Vamos receber este grande evento. Acesse mtnacopa.mt.gov.br e saiba tudo o que está rolando. Uma cidade verde e amarela como você nunca viu. Governo de Mato Grosso na Copa. Estamos de volta com a RDTV e com o nosso convidado desta quarta-feira. Bom, Maurício, temos uma pergunta de um internauta, é o Leandro Duarte. Ele gostaria de saber quais as melhorias, principalmente para os municípios menos ricos, para os próximos anos. Bom, se não for criado alternativas, eu não vejo perspectiva para mudar, porque esse modelo econômico faz há muitos anos que está aqui, né? Por exemplo, a soja, há 20 anos está aqui, e só beneficia aqueles municípios onde há produção primária. Então, se não houver alguma coisa real, efetiva, é um ou outro município que vai se destacar. Você vê o exemplo de Acorizal, o presidente Meraldo, que é o presidente da IMM, ele conseguiu levar para lá, através de um esforço pessoal, uma indústria de gelatina. Uma indústria belga, que emprega quase 300 pessoas, mas alta tecnologia, porque essa gelatina é através do couro de boi, que é uma matéria-prima abundante aqui, e a gelatina que serve para a indústria farmacêutica, tem diversas utilidades. Com essa pequena indústria que já começou a produzir em Acorizal, a realidade lá vai mudar, porque além dos empregos que a indústria vai gerar, os tributos, e isso é agregar valor, né, que se chama, né? Esse desenvolvimento regional, é preciso buscar alternativas que garantam a economia para cada região. Araguaia é diferente da região norte, que é diferente da região sul do estado. A Luciana de Sorriso, que é do médio norte do estado, ela fala o seguinte, que a agricultura familiar lá no município é muito fraca e, apesar de ter 3 assentamentos, não é capaz de suprir o mercado interno. Qual alternativa poderia mudar a realidade de Sorriso, já que lá a gente tem um mercado do agronegócio pujante, mas a agricultura familiar parece ser fraca? Eu imagino lá que não há muito espaço, quer dizer, não há muito interesse em difundir a agricultura familiar, assim como no Brasil inteiro não há, né? A agricultura familiar é a grande responsável por colocar comida na nossa mesa, que absorve mais mão de obras, muito mais do que a agricultura em grande escala, mas não há grande interesse. É preciso que o Estado volte os olhos para isso, né? Porque, por exemplo, para a merenda escolar mesmo, a agricultura familiar, ela pode fornecer. Há viabilidade econômica se houver incentivo, mas é o típico caso onde o Estado tem que intervir, porque se depender apenas de iniciativa própria, o produtor ele não vai encontrar respaldo, ele vai desanimar, é esse ciclo que acontece. O senhor falou agora da questão da intervenção do Estado, só complementando, o Daniel, pelo nosso chat, pergunta quais são os fatores locais que impedem, por exemplo, a implantação de indústrias nesses municípios, já que a gente está falando só de setor primário, o que impede então que indústrias sejam instaladas aqui?
o lógico seria a indústria de transformação, né, da matéria-prima que existe, soja, algodão. Mas a Lei Candir desestimula isso, porque, vejam, a soja, por exemplo, que sai daqui exportada in natura, ela não paga imposto. Se você industrializar ela, você paga imposto. Então, é um desestímulo a industrialização. Por incrível que pareça, uma lei federal que tira tributos do Estado de Mato Grosso. O cálculo é que o Estado perde algo em torno de 1 bilhão e pouco ao ano, em função da Lei Candir. E, além do mais, ela desestimula a industrialização. Então, são pequenas iniciativas, como eu citei, de Acolizar ou outras, mas não são suficientes para industrializar o Estado. A alternativa, então, seria mudar a lei federal? Ah, sim. A lei Candir, ela já perdeu o prazo de validade dela, né? Porque naquele momento, quando ela foi criada há 16 anos atrás, ela foi importante. Mas hoje, ela, com certeza, ela está fazendo um regredir. Isso é unânime. As pessoas que moram nos estados produtores, né? Enquanto isso não acontece, o que fazer, então, para a gente encerrar o nosso bate-papo, para Mato Grosso se tornar um estado rico na prática, na teoria e na prática? É preciso mudar o modelo econômico. O estado de Iowa, nos Estados Unidos, por exemplo, que é igualzinho ao Mato Grosso, 3 milhões de habitantes, produz soja, produz algodão igual nós aqui, eles têm um PIB 4 vezes maior que o nosso. Ou seja, lá se agrega valor na produção. Mas lá também tem ferrovias, tem hidrovias, e aqui não, né? Que a gente vive dependendo da BR-163, de algumas poucas ferrovias. Enfim, o modelo econômico nosso precisa ser mudado, né? Do jeito que está hoje, ele vai perpetuar essa concentração de renda e essas desigualdades. Tá certo. Então, Maurício, muito obrigada pela presença aqui no RDTV. Eu que agradeço. Obrigada.